Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Eu tomo a escritura que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Ao vermos a vida de grandes homens e mulheres que honraram a Deus, temos a impressão que eles fizeram isso porque eram grandes. Nós, ao contrário, não podemos agir do mesmo modo porque não somos comparáveis a eles. Isso, na verdade, não passa de desculpas. Eles foram grandes não porque as circunstâncias assim os fizeram. Eles foram grandes porque decidiram agir com grandeza. Quando você decide honrar e servir a Deus, você agirá com grandeza, porque o caminho que leva a Deus, para passar por ele, exige-se grandeza, honra. Agora, esta grandeza, esta pureza, essa santidade, não é nossa própria, é dele. Deus nunca exigirá de você algo que ele não tenha te dado primeiro. Só existe um caminho que leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías falou e disse: haverá um alto caminho, o caminho santo. O imundo não passará por ele, porque para passarmos por este caminho, devemos abrir mão, lançar tudo aquilo que é impuro. Jesus Cristo disse: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrecer a vida por amor de mim, achá-la-á. Então, a Bíblia está cheia de grandes homens e mulheres que deixaram seus exemplos para que nós possamos nos inspirar neles. Nós podemos fazer a mesma coisa, tomar a mesma decisão, honrar a Deus sob quaisquer circunstâncias. Veja, existe uma diferença entre vontade e desejo. O desejo é uma coisa, é um sentimento fraco, que a pessoa deseja aquilo desde que ela não tenha que pagar um preço muito alto para obter. Mas a vontade, o querer, é algo muito mais profundo. Quando a pessoa quer algo de fato, ela luta por aquilo e ela obtém, ela conquista aquilo, custe o que custar. Nós, mais do que desejamos o céu, nós estamos determinados. Quando você está determinado de fato, o fracasso, ele nem mesmo te rodeia. Não é uma opção, nem de perto. Não existe a possibilidade de fracassar. Quando algo realmente é importante para você, você não delega aquilo para ninguém. Custe o que custar, você vai fazer aquilo. Mesmo que você tenha que entrar em um rio sem saber nadar, mas você vai entrar. Você vai fazer aquilo que está ao seu alcance e aquilo que está fora do seu alcance. Deus vai te capacitar. Quando você está decidido. Você sabe o que é uma pessoa decidida? Imagina uma mãe que vê seu filho cair no rio. Ela não vai ficar ali gritando: filho, nade. É uma criança, é um bebê. Ela vai entrar no rio para salvar a sua criança. Mesmo que ela não saiba nadar, ela não vai ficar quieta. Ela vai fazer tudo o que é possível.
Assim é o Filho e a Filha de Deus. Quando ele se libertou daquela amnésia espiritual, quando ele nasceu de novo, então ele não tem mais desejo pelo mundo. Ele ama tanto o céu. Veja, nós não estamos caminhando para o céu porque odiamos a terra. Não, nós estamos caminhando para o céu não porque odiamos a terra, estamos caminhando para o céu porque nós amamos o céu mais do que tudo. Nós renunciamos a nossa vida, não é que a gente seja uma pessoa anormal. Não, nós somos normais. Porém, nós desejamos tanto a Deus e o seu reino, que isso simplesmente nos consome. Todas as demais coisas se tornam pequenas perante isso. Se tem uma coisa perante a qual eu fico reverente nos dias de hoje, é diante da fé dos jovens. Esses meninos, essas meninas, jovens, adolescentes, que têm que lutar contra tanta influência do mundo, principalmente agora com a chegada da internet, e eles se mantêm caminhando para o céu. Mas deixa-me dizer uma coisa para vocês, jovens, meninos, meninas, que estão virando as costas para o mundo, para a influência que principalmente a internet traz. Nós devemos entender que nós nunca seremos pessoas diferentes do mundo se agirmos igual ao mundo. Não seremos grandes se agirmos pequeno. As pessoas grandes não olham para o tamanho dos obstáculos, o seu próprio tamanho, ou seja lá o que for. Eles, como Davi, que matou ao urso, matou o leão e a Golias, Davi teve que olhar para algo maior. Ele teve que ter uma fonte de inspiração maior do que ele mesmo. Por isso ele disse no Salmo 27, verso 1, o Senhor é a força da minha vida. Sadraque, Mesaque e Abednego não olharam para o calor do fogo, olharam para o fato de que Deus era capaz de livrá-los da fornalha. Mas se não o fizesse, eles estariam prontos para morrerem e honrarem ao seu Deus. O mesmo poderíamos dizer de Daniel, de José, Jó, Noé e os demais. O objetivo principal deles era honrar a Deus, independente das circunstâncias. O profeta chega a dizer que, quando Jesus veio à terra, havia naqueles dias o mesmo tanto de incredulidade que hoje ou mais, e xingaram ele de tudo quanto foi nome. Belzebu, filho bastardo. Mas isso não o incomodou nem um pouquinho, porque ele tinha um só objetivo, que era agradar ao Pai. Então, Satanás pode colocar tudo e qualquer coisa diante de nós. Isso não nos moverá nem um pouquinho, se nós tivermos um só objetivo, que é agradar ao Pai. As pessoas comuns também desejam honrar a Deus, mas o fazem somente quando as circunstâncias são favoráveis. Mas se você deseja de fato, se você realmente quer agradar a Deus, precisa tomar a decisão de honrá-lo não somente quando os ventos forem favoráveis, mas também quando tudo e todos lhe são contrário. E dizer, ainda que ele me mate, eu confiarei nele. As pessoas que se destacam dos demais agem assim. Deus escolhe os seus no campo de batalha. São as provas que separam o joio do trigo. Honrar a Deus é uma escolha, uma decisão, um modo de vida. Viver ou morrer, não importa. Paulo caminhou para a morte, sabendo em quem tinha crido.
O viver para ele era Cristo e o morrer para ele era ganho. Lembre-se, cada luta que vem sobre você já estava predestinada para você, sob medida para você, porque 1 Coríntios 10:13 diz que Deus não permite vir nenhuma luta acima da sua capacidade. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabia que poderia confiar em você. Quando você enfrenta uma luta, uma prova, isto mostra que você goza da confiança de Deus. Veja o que você fará com isso. Faça por merecer. Mereça a escolha de Deus. O apóstolo São Paulo nos diz que Deus cegou os judeus para que nós tivéssemos uma chance. Deus sabia que se Ele desse uma oportunidade para você, você a agarraria. Deus sabia que podia confiar em você. Deus sabia que o diabo jamais te enganaria. Deus sabia que você jamais trocaria a sua primogenitura por um prato de lentilha. Deus sabe em quem confiar. Deus conhece os seus. Ele te amou há bilhões e bilhões de anos atrás, antes da fundação do mundo. Antes que Ele criasse o universo, Ele já tinha visto você. Ele já havia te amado, selecionado. Pense nisso, o mundo tem hoje algo próximo em torno de 8 bilhões de pessoas. Mas no meio desses 8 bilhões de pessoas que estariam aqui nesta última era, Ele viu a você. Nos dias de Noé, Ele se agradou de Noé. Leia Gênesis capítulo 6, verso 8. Ali Deus fala da corrupção do gênero humano. Toda a humanidade havia se corrompido. E Deus decidiu eliminar toda a vida da face da terra. Mas ali no verso 8 diz: porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Você achou graça aos olhos de Deus. Você talvez não pense bem assim, porque você olha para os seus erros e falhas. Mas Deus sabe que você não deseja fazer isso. Você simplesmente erra, nós erramos quando nós tropeçamos em algumas armadilhas, mas logo nós nos arrependemos e nos consertamos com Deus. Quando existe algum pequeno desvio, nós logo realinhamos o curso da nossa vida. E nós estamos sempre como um marinheiro que está sempre ali consertando a rota para manter a direção rumo ao norte. Assim é você. Apesar de todas as circunstâncias, todos os percalços, todas as dificuldades, apesar de tantas vezes você orar e Deus se manter em silêncio, ainda assim você permanece crendo nele. É esta fé inabalável que Deus viu em você antes da fundação do mundo, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, você agrada a Deus. E o fato de você estar ouvindo isto mostra que você se interessa por ele, por aquilo que pertence a ele. Você se agrada das conversas que giram em torno dele. Ele te amou, ele te elegeu, te predestinou. Deus te abençoe.